Como introdução ao método do problema do caixeiro viajante, nós vamos apresentar aqui o método exato e o método heurístico. Dentro dos métodos de solução, temos a otimização ou método exato. O problema desse método é que, dependendo da entrada, ou seja, se for, por exemplo, do tipo NP, o tempo de resposta da solução pode ser longo e se tornar inviável para a tomada de decisão imediata do problema. Ou seja, mesmo que eu vá encontrar a solução exata, ela não é encontrada a tempo. Então, como alternativa ao método de otimização, temos a utilização do método heurístico. Esse método não garante a solução exata, mas rapidamente garante uma solução com boa aproximação do ponto ótimo, chegando até muitas vezes a alcançar esse ótimo. Sendo assim, eu consigo uma solução que satisfaça meu problema e em tempo hábil. O que tem se aplicado hoje em dia é uma mescla desses dois. Aplica-se o método heurístico e após o exato para refinar a solução do problema. Então, aqui eu vou dar uma explicada o que consiste o método do caixeiro viajante. Consiste em, eu tenho várias cidades e uma cidade polo que eu vou partir dela. O meu caixeiro viajante, ele vai visitar cada cidade dessa uma única vez e retornar à cidade polo. Na formulação geral, as minhas variáveis são x de j, sendo uma variável booleana, pois assume os valores 0 e 1. 1 se o caixeiro vai da cidade I para a cidade J, e 0 caso contrário. I e J representam aqui as cidades, podendo variar de I igual a 1 até N, e J podendo variar de 1 até N. C e J é interpretado como custo naquele arco, ou seja, é o quanto de esforço, assim dizendo, é demandado ao escolher aquele arco. No caso aqui, a gente pode também estar interpretando como a distância percorrida da cidade I para a cidade J, né? Quando eu percorro o meu caminho de I para J, ou seja, ida, eu chamo isso de simétrico. Quando eu estou na volta de J para I, eu chamo de assimétrico. Apresentamos aqui a função objetivo. Neste caso, é de minimizar o C de J das minhas cidades. Pois, claro, é de nosso interesse que tudo aconteça demandando o menor custo, ou seja, o menor esforço possível. Então, a nossa função é de minimizar esse custo. Após apresentada a função objetivo, vamos apresentar aqui as restrições. A nossa primeira restrição, ela pode ser comparada a uma função injetora, pois chega apenas um arco a cada cidade. Ou seja, o caixeiro só pode chegar naquela cidade uma única vez. A segunda restrição pode ser comparada a uma função sobrejetora, pois de cada cidade I sai somente um único arco, ou seja, o caixeiro viajante parte daquela cidade uma única vez. Aqui desconfigurou um pouco, me perdoa, mas é só uma outra restrição para dizer que as nossas variáveis vão ser não negativas, elas vão assumir valores não negativos. Mas, com essas três restrições que a gente acrescentou até agora, a gente teria o problema das subrrotas. Ou seja, eu não estaria, neste caso, dizendo um número finito de rotas que poderiam ser criadas para o nosso caixeiro viajante. Eu não estaria escolhendo a melhor rota. Então, para que não aconteça esse problema das subrrotas, eu preciso acrescentar uma outra restrição. Essa restrição vai ser, dado o subconjunto S contido em N, aí a gente está apresentando essa restrição aí, e aí ela vai limitar o número de variáveis associadas a essas cidades que podem receber o valor diferente de 0, certo? Bom, aqui, nessas duas tabelas, a gente vai aplicar, então, nós temos esse trajeto das cidades A, B, C e D, e E, e aí a gente vai aplicar por dois métodos para ver a eficiência do método heurístico. Bom,
A primeira tabela, ela apresenta o método aleatório, essa tabela cinza claro de cima. Eu vou partir da cidade D, então eu vou atribuir a ela 0. Bom, no método aleatório, eu posso escolher ir para qualquer cidade, desde que ela seja visitada uma única vez. Então, aqui eu escolhi ir para C. De D para C tem um custo de 14. Então, olha, em C eu tenho 14. Agora, aleatoriamente, eu escolhi ir para B, que tem um custo de 11. 14 com mais 11 me dá um custo de 25. Agora, aleatoriamente, eu poderia visitar a cidade a cidade E, mas eu escolhi ir para a cidade A. Então, de B para A tem um custo de 9. Eu estava em 25 em B. Então, 25 com mais 9, eu chego com um custo de 34 na cidade A. Agora, não tem outra opção, porque eu não posso revisitar a cidade B, não posso revisitar C, só me resta ir para a cidade E. Então, de A para E, eu tenho um custo de 17. Como eu já tinha 34 estando em A, 34 com mais 17, 51. Chegando em E, agora o meu caixeiro viajante, ele vai ter que, né? Aqui é um método aleatório, perdão. Ele vai ter que retornar até o ponto inicial, que é D. Então, tem um custo de 16. Eu estava em 51, né? Com mais os 16, eu fui para um total de 67 de custo, certo? Agora, nessa próxima tabela, essa de cinza mais escuro, nós vamos tentar aplicar o método heurístico. Ou seja, agora a gente vai tentar utilizar o método do vizinho mais próximo, pensando aí num algoritmo guloso que otimize o tempo, né, e diminua esse custo. Bom, para ser justo, vamos partir de D novamente. Partindo de D, eu vou olhar quem são os vizinhos de D. Os vizinhos de D são B, C ou E. Mas, aplicando o nosso algoritmo de escolher o vizinho mais próximo, eu vou para B, pois ele tem um custo de 7. Ok, então saí de D e fui para B com um custo de 7. Agora, estando em B, eu preciso escolher o vizinho mais próximo. Quem são os vizinhos de B? D, A e C. Só que D eu não posso revisitar, porque o meu caixeiro viajante ele tem que passar uma única vez em cada cidade. Então, olha, de B para A tem um custo de 9, de B para C tem um custo de 11. Então, eu vou escolher o meu vizinho mais próximo e ir para A. Eu estava em 7, com mais 9, eu fui para 16. Ok, cheguei na cidade A. Chegando da cidade A, agora eu tenho que ir para a próxima cidade. Meu vizinho mais próximo. Quem são os vizinhos de A mais próximos? Vai ser o C, que ele tem um custo de 10. Eu estava em 16, com mais 10, eu fui para um custo de 26. Agora, não tem jeito. Estando em C, a única cidade que não foi visitada ainda é a cidade E. E ela tem um custo de 6. Estando em C, eu estava com 26. Quando eu fui para E com um custo de 6, eu chego num custo de 32. Agora, estando em E, eu retorno, depois de todas as cidades já foram visitadas, eu retorno à cidade D, que vai ter um custo de 16. Eu estava em 32 com mais os 16, chego a um custo total de 48. Então, veja, comparando o método aleatório com o método heurístico, né, o método aleatório deu um custo de 67. O método heurístico deu um custo de 48. Ou seja, compensando muito mais aplicar esse algoritmo, né, do vizinho mais próximo. Aqui nós temos a heurística do nosso problema, né? E aí, isso foi a introdução do nosso trabalho, explicando o método. O meu trabalho, então, consistiu em pegar esse problema do transporte das hortaliças, que foi feito numa empresa que fazia entrega de hortaliças, e eles tentaram aplicar esse método do caixeiro viajante do vizinho mais próximo dentro dessa empresa, certo? Só para ter uma contextualização aqui. Bom, o link do artigo está no final, na bibliografia. Então, partindo agora para a parte do artigo.
Aplicação dentro do artigo das entregas de hortaliça. O setor agrícola tem crescente demanda pela utilização de seus processos, pois isso significa, na prática, aumento da eficiência, diminuição dos custos, aumento dos lucros, melhor qualidade no atendimento, melhoria dos processos logísticos com a roteirização de veículos como máquinas agrícolas e transporte do produtor ao mercado consumidor. Neste trabalho, foi empregado o estudo de caso de uma empresa que trabalha na entrega de hortaliças, e o trabalho foi dividido em etapas, sendo elas: primeiro, a identificação da rota utilizada pelo motorista e o cálculo do custo do transporte nesse trajeto designado como aleatório. Então, a princípio, eles visitaram essa empresa e viram a rota que o motorista costumava fazer. A segunda etapa foi feita a identificação das rotas de entrega e recolhimento, seleção das menores distâncias entre os pontos de abastecimento. Então, nesse segundo momento, eles, buscando, né, pelo Google Maps, foram vendo as possíveis rotas que eles conseguiriam chegar saindo da empresa com o caminhão e distribuindo nos outros supermercados que eles precisavam visitar. Só colocar um detalhe aqui, que eu coloquei rotas de entrega e recolhimento. Porque o que acontecia nessa empresa? Como eles entregavam hortaliças, elas vão numa embalagem que é retornável. Então, durante o trajeto na ida, eles passavam deixando lá as hortaliças dentro das embalagens, das caixas. E aí, eles precisavam depois voltar recolhendo essas caixas. Nessa empresa, não teria como, pelo tempo de carga e descarga, deles estarem deixando as hortaliças lá e já fazer o recolhimento das caixas, o que seria muito melhor, né, para otimizar o tempo. Mas nesse caso, não teve como. Já a terceira etapa consiste em aplicar a heurística do caixeiro viajante, para otimizar a rota de transporte das hortaliças. Ou seja, depois de ter aplicado o método 2, que foi fazer a seleção das possíveis melhores rotas, eles aplicaram um método, né, esse método do vizinho mais próximo, para tentar otimizar a rota do motorista. Bom, há 8 princípios essenciais para realizar uma roteirização competente, sendo eles: transportar caminhões com volumes destinados às paradas que estejam mais próximas uma das outras, relacionar as paradas em dias diferentes para gerar agrupamentos concentrados, iniciar o roteiro a partir da parada mais longe do depósito. No roteiro de caminhões, deve-se sequenciar as paradas para ter uma forma de lágrima. Ao usar os maiores veículos que há em um roteiro, ele torna-se o mais eficiente. A coleta deve ser combinada nas rotas de entrega, ao invés de ser realizada no final do roteiro. Esse foi um ponto que não deu para aplicar, né, nesse trabalho. Uma alternativa de entrega é a parada removível de um agrupamento de rota, e o tempo de espera entre as paradas devem ser evitados. Este trecho foi retirado do artigo. Bom, aqui na primeira tabela, a gente vê as distâncias e o tempo de percurso quando foi visitada a empresa a primeira vez, ou seja, quando o motorista seguia uma rota aleatória. Então, foi o abastecimento e o recolhimento. O tempo total de abastecimento foi... a rota total de abastecimento deu um total de 90,2 quilômetros. E a de recolhimento das caixas vazias depois deu um total de 88,6 quilômetros. Certo? No segundo quadro aqui, também retirado do artigo, foi a segunda etapa, onde eles verificaram, né, através do Google lá, as possíveis melhores rotas. Então, olha, a gente vê que partindo do ponto A e indo para o ponto B, eles conseguiram 3 rotas. De A para C, também, aqui foram 3 rotas. Mas ele poderia também sair de A para D, conseguiram 2 possíveis rotas. De A para E, conseguiram 3 possíveis rotas. Né? Então eu vou de A para B, A para C, A para D ou A para E. Verificado isso, se eu for, por exemplo, de A para B,
Eu estou em B, depois eu partiria, então, de B para C, de B para D ou de B para E. Então, foram anotados aí também. Se eu for de A para C, eu estando em C, depois eu iria para D ou para E. Então, foram sequenciadas aí todas as possíveis rotas e o tempo de percurso para cada uma delas. Bom, esse é o diagrama da menor distância viável para todos os pontos. Então, olha, por exemplo, se eu sair do ponto A da empresa e eu for para